Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João, capítulo 1. Versículo 12. João 1, 12. Amém? Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Espírito Santo, venha sobre este lugar de maneira sobrenatural, Senhor. Senhor, venha aqui nos conduzir. Senhor, venha aqui nos direcionar. Seja aqui a tua graça, seja aqui o teu favor. Espírito Santo, ministre coisas novas no nosso coração. Ministre coisas novas na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês me ouvem bem? Está muito alto? Como está? Está bem? Amém. Queridos, eu quero dar início nesse culto a uma jornada, a uma caminhada no Evangelho de João. Então, as próximas quintas-feiras, eu vou continuar o texto de João. Amém? Antes, eu quero fazer aqui uma pequena introdução. O Evangelho de João, ele dá início... Para mim está ruim o som. O Evangelho de João está horrível para mim. Está dando até microfonia. Mexer nisso. O Evangelho de João, ele foi escrito entre ano 120, se eu não me engano, 100, 120. E eu falo, né, do calendário mesmo, né, no ano de 120. Nós estamos no ano de 2025. Então, para você entender há quantos anos. Mais ou menos 60 anos depois que Jesus morreu. Mais ou menos. Ok? Então, ele foi um escrito, o Evangelho de João, ele é escrito num tempo bem maior que Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Vou pegar aqui 4 personagens aqui. Vem cá, Vitor. Não, pode ficar aí. Pode ficar. Eu vou usar aqui a própria estrutura mesmo. Imagina a Meire, a Esther, né? A Esther é Mateus, a Meire é Marcos, aí eu teria uma pessoa de cá e uma de cá, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas, 4 posições. E ao centro, a história de Jesus acontecendo. Então a visão de Mateus, ela é do mesmo evangelho de Jesus ao centro. Mas nem tudo que Mateus viu, né, Mateus, Marcos, Lucas daqui está vendo. Então muitas coisas que Mateus, Marcos e Lucas escreve estão no mesmo contexto, às vezes nem todo a mesma informação completa, porque nem todos viram do mesmo ângulo. Estão conseguindo entender? Já João é como se ele tivesse mais distante, não que ele não tenha participado disso, mas ele está 60 anos depois do acontecimento escrevendo. Então João traz
profundidades que ele entendeu no Espírito Santo, que embora tudo aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveu seja importante, mas precisava ser compreendido. Então, João está no mesmo contexto, participou de tudo, viu as cenas. Você tinha os 3 evangelhos, então é como se João já tivesse lido os evangelhos e ele entende que eu preciso fazer algo, aquilo que o Espírito Santo tem trazido. Então, todos os 4 relatos são de um mesmo evangelho. Então, quando a gente fala assim, tem 4 evangelhos na Bíblia, a gente fala assim por ter 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos guiados pelo Espírito Santo em seus textos. Mas o evangelho de João, ele vem numa profundidade, algo diferente dos demais. Então, Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelhos sinóticos, ou que algumas coisas são repetitivas. Curou o cego, você vai ver nos 3 evangelhos. O João já não vai falar isso, por exemplo. Ok? Conseguiram entender? Pastor, por que eu tenho que saber disso? Queridos, porque toda a Bíblia é revelação do Cristo. Tudo é importante. A palavra de Deus, ela é eterna e ela tem um endereço. E quando João escreve, ele tem um público-alvo. E ao começar o texto do Evangelho de João, ele começa assim, versículo 1, Michael, põe aí para mim, João 1:1. Vou seguir com você ali. No princípio era o verbo. A Bíblia não foi escrita em português. Quando você vai no original, ao invés de verbo, está escrito assim, logos. O que quer dizer logos? Logos é uma palavra liberada, uma palavra falada, uma palavra direcionada, uma palavra que realiza. É uma palavra com raciocínio e sabedoria. Então não é uma palavra qualquer. Não é como se a gente não estivesse falando de texto. Consegue me entender? Então a gente precisa pensar a respeito disso. Mas vai lá no 12 de novo, Maico, fazendo um favor. Eu quero retomar lá algumas condições. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, a gente precisa ler o texto e fazer pergunta para o texto. Se tornar filho de Deus é algo poderoso, não podemos negligenciar isso. Olha o que está dizendo o texto. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se eu posso tornar filho de Deus, quer dizer que não era. Não era. Pastor, todo ser humano é filho de Deus? Não. Não mesmo. Nem todos são filhos de Deus. Pastor, o senhor é doido? Não, ele está na Bíblia. Não são todos que são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas aqueles que receberam o Filho de Deus, a saber, e creem no seu nome, foi dada uma condição para se tornar filho de Deus. Então eu preciso entender que isso é algo que muda muito. Isso muda muito. A vida cristã é para quem entendeu, para quem compreendeu e para quem foi transformado, para quem quer ser transformado. E eu preciso entender isso. Se tornar filho de Deus é algo poderoso e não podemos negligenciar isso. Se eu sei que eu sou filho de Deus, porque eu criei, porque eu entendi, porque eu recebi, isso chama graça de Deus, então eu preciso andar como filho de Deus. Não faz sentido eu dizer que sou e não corresponder. Não é uma opção.
Não é uma opção. Não existe uma opção de ser filho de Deus, se declarar filho de Deus e andar em divergência. É estranho como que o ser humano comporta. Eu sou atleticano. Você já viu um atleticano vestir camisa do Cruzeiro, irmãos? Ou um cruzeirense vestir camisa do Galo? E está tudo bem, é porque eu uso também? Não, não usa. Nem de brincadeira. Se sonhar dessa forma, que estava com a camisa vestida do outro time, é perigoso se acordar assustado, pesadelo, achar que estava tendo um sonho de morte. Mas a gente consegue entre vestir a camisa de santidade e a camisa de pecado. E acha que está tudo bem. Eu continuo bonitinho, com uma auréolazinha, sendo filhinho de Deus. Será? A gente precisa pensar esse lugar. E o João evangelista, o João que escreveu o texto, ele vai trazer algo aqui muito forte. Mas a todos quanto receberam. Queridos, o evangelho é para todos. O evangelho é para todos, mas nem todos o aceitam, nem todos o recebem. Tem alguns que entendem, até acreditam, mas não se posicionam. Então vamos voltar lá no verso 1 de novo, vou dar esse trabalho para o Maico. João 1:1. Vou ficar só em João, tá, Maico? Provavelmente. No princípio era o verbo. Qual princípio? Qual princípio? O Gênesis. Eu gosto, todas as pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, eu sempre oriento, leia o Evangelho de João. Eu não conheço nada da Bíblia. O que eu leio na Bíblia primeiro? Leia o Evangelho de João. Porque você já está começando em Gênesis, no princípio. Pastor, quando eu terminar de ler o Evangelho de João, o que eu leio de novo? De novo você lê o Evangelho de João. Mas 2 vezes? Lê até 3, se for necessário. Leia o Evangelho de João. E depois, o que mais que eu leio da Bíblia? Aí você lê Mateus, você lê Marcos, aí você lê Lucas, aí você repete João de novo. Pastor, João é o livro mais importante da Bíblia? Não. Toda a Bíblia é importante. Mas o Evangelho de João é como um resumo da Bíblia. E ele é fundamental, principalmente para as pessoas que têm pouco conhecimento do Cristo, da obra de salvação. Então, no princípio, ou no Gênesis, na criação, era o verbo. Que verbo? O Logos, a palavra poderosa. Como é que está lá no Gênesis? Haja luz e houve luz. Façamos o homem, façamos os animais. Então o nosso Deus estava lá pela sua trindade, porque façamos é plural. E João evidencia que o Cristo estava lá desde a criação. Então façamos o homem. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Então, ou seja, o Espírito Santo estava lá, o Deus Todo-Poderoso liberando a palavra de transformação, e Jesus é essa palavra. A Trindade estava lá. A gente precisa entender isso. Jesus é a encarnação do Filho do homem, do Filho de Deus. Então Jesus já existia. Jesus não nasce em Maria, encarna em Maria. Ele nasce como um ser humano, mas o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, porque Jesus é Deus, ele nasce em Maria, no sentido de encarnação. Então a gente precisa entender isso, que aquele que já era desde o princípio, ele vai encarnar. No princípio era o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus, porque o Cristo também é Deus. E João está deixando isso claro. Nós sabemos que vamos ter linhas de outras denominações que repudiam isso. Os unicistas, os testemunhas de Jeová. Irmãos, eu tenho um compromisso com a palavra. Agora, se você for na Bíblia do Testemunho de Jeová, você não vai ler esse texto dessa mesma forma. Pega a Bíblia católica, você vai ver dessa forma.
Pega a Bíblia da Presbiteriana, você vai ver dessa forma. Pega a Bíblia da Assembleia, você vai ver dessa forma. Pega a Testemunho de Jeová, você vai ver que não é dessa forma. Para começar, até aquele Deus ali está com D minúsculo. Pode ir lá e olhar. Aliás, melhor nem olhe, não perde tempo não. Já olhei, já está bom. No princípio era o verbo, esse verbo é o Logos, que é a palavra poderosa, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha que redundância, como que João está repetindo, reforçando, endossando a sua fala. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que você quiser fazer, faça nele, porque sem ele não é possível fazer. Quer estabelecer sua família? Estabeleça sua família em Cristo. Quer estabelecer seu negócio? Estabeleça seu negócio em Cristo. Quer tomar uma decisão? Tome uma decisão com Cristo. Traga o Senhor para a sua vida, para a sua disciplina, para a sua organização. É fundamental. Receber a Cristo é estar ligado, né? Receber o Cristo está ligado a nós, pelo fato de crer. Nós, eu e você, precisamos receber, entender e crer. Isso é fundamental. Nada do que foi feito se fez. Verso 4. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens. Queridos, eu fico imaginou um passarinho acordando de manhã e falando assim: Deus, me ajuda a voar. Imagina um peixe de manhã: Deus, me ajuda a nadar e a não morrer afogado. Faz sentido? Mas o que não faria sentido do homem orar a Deus? Queridos, tem coisas que são naturais à nossa vida com Deus. Tal como é natural o peixe nadar, sobreviver debaixo d'água, como o pássaro voar, é algo natural na nossa vida. O quê? Viver. No sentido de estar com. Queridos, a gente precisa pensar. A palavra nos foi dada, e Jesus, quando foi assunto ao céu, que Jesus morreu e ressuscitou, ele falou: olha, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se ele vier, ele vai convencer o mundo. Ele vai estar com vocês, ele vai habitar em vocês, ele vai fazer morada em vocês. E aí Jesus foi, morreu, cumpriu tudo, e o Espírito Santo veio. Então é algo natural nosso ter o Espírito Santo. Aí eu acordo de manhã: Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, fala comigo. Deveria ser algo muito mais natural, irmãos. Muito mais natural. Não faz sentido algum um pássaro pedir para voar, sendo que já é uma condição natural dele. O peixe nadar e respirar debaixo d'água. Qual é o seu natural em Deus? Como nós deveríamos fluir numa mesma proporção daquilo que Deus criou? Lá no princípio, nós fomos criados, seres humanos, para relacionamento com Deus. Deveria ser algo natural relacionar com Deus. Se a minha vida não é uma vida de pecado, se eu sou filho de Deus e eu entendi e eu criei, é algo natural. Natural. Não tem esforço. Relacionar com Deus não é sobre merecimento, não é sobre o que fazemos, é sobre ser. Você precisa ser filho de Deus. Nós precisamos ser filho de Deus. Se somos, é natural que a gente haja de maneira coerente. Precisamos agir de maneira como filho de Deus.
E quando lemos lá aquele texto, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É algo poderoso, irmãos. É algo poderoso que aconteceu em nós. Não foi algo por acaso. Não foi uma crise que Deus deu e alguns foram e outros não. É um acesso para todos e é algo poderoso. Não somos mais criaturas, nós recebemos o Cristo. Nós entendemos o Cristo. Agora cabe eu e você estarmos nele. Estarmos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Por que a palavra fala de ser nova criatura? Porque antes eu não tinha o Cristo, antes eu não discernia o Cristo, antes eu não era filho. Agora tudo mudou. E tudo muda. Verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. Presta atenção. Se nós formos ali desligar toda a iluminação da igreja, o que acontece? Vai ficar escuro. O que as trevas podem fazer quando ligar a luz? Nada. Nada. As trevas não têm resistência. As trevas não conseguem fazer nada para se opor à luz. Basta acionar os apagadores. Se há trevas na nossa vida, é porque nós não estamos caminhando na luz. Quando entramos na luz, não tem trevas. Não tem trevas. Não tem poder as trevas. Não tem força as trevas. Não tem, irmãos. É uma concorrência desleal, para você entender. Pastor, mas lá no Apocalipse, a Bíblia fala que quando Jesus vier, vai ter a guerra do Armagedon e vai ter... Está escrito lá. Jesus vai vencer essa guerra. Como? Como? Com o sopro de sua boca. Vai ser uma guerra difícil demais, irmãos. Vai ser igual a Alemanha e Brasil, 7-1, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O diabo é o diabo de Deus. Pastor, o senhor é doido, o senhor é herege? Não, queridos. Vai ler o texto de Jó. Estava Deus lá no céu. Quem chegou lá? O coisa ruim. E Deus falou para ele: "Ô, coisa ruim, onde é que você estava?" Eu estava rodeando a terra e vi lá o seu servo Jó. O diabo é o seu inimigo. O diabo é o meu inimigo. O diabo é seu inimigo. Mas ele só tem poder na sua vida quando você não está na luz. A luz, ela é total sobre as trevas. Total. Total. Olha o que nós lemos. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Não prevalece. A gente tem muita gente preocupada com o diabo, querendo entender diabo. Tem gente que faz curso do diabo, curso de libertação para entender como é que o diabo está agindo na vida dela. Queridos, tem muita coisa legal conhecer. Pega a sua Bíblia, vai para o seu quarto, aprenda de Deus, seja cheio do Senhor. Que o Senhor complete a obra dele na sua vida. Queridos, a Bíblia fala que todo lugar que você pisa, aquele lugar é o Senhor que te dá. Se eu sou chamado de, nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Quando eu chego, a luz do Senhor reina. Quando você chega, a luz tem que brilhar. A luz do Cristo precisa estar em nós. O problema é que a gente quer que a nossa luz brilhe.
Não é a sua luz, é a luz do Cristo. Quando você chega, as pessoas têm que vir e falar assim, uai, acontecendo algo diferente aqui. Eu sinto a presença de Deus. É essa luz. É essa luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Queridos, eu queria parar aqui nesse texto. João, o escritor, está falando do João Batista. Não se confunda, ok? Então, o João evangelista, o João discípulo de Jesus, que escreve o evangelho, apresenta com muita propriedade Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora ele vai falar agora de uma pessoa. Então é importante entender o que João mostra da revelação de Deus, do Cristo, e agora ele vai falar de João Batista. E por que ele vai falar de João Batista? Né? Qual o contexto João Batista entra no Evangelho? Então vamos entender. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Nós lemos o versículo 12, falando que aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus. Irmãos, quando você se torna filho de Deus, você é como João Batista. Ninguém é tornado filho de Deus simplesmente para dar carteirada de filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Não. Qual o propósito de você ter tornado-se filho de Deus? Por que Deus faria você ser filho? Para uma missão. Para uma missão. A primeira, relacionamento com Deus. A segunda, ser João Batista. Você precisa ser João Batista hoje. Nós somos chamados a ser João Batista hoje. O que nós vamos ler no Evangelho de João? João Batista foi o antecessor de quem? Do Messias, aquele que viria. Então João, ele veio preparar o coração das pessoas para receberem o Messias, o Salvador. Porque havia uma promessa, o Antigo Testamento falava que Jesus viria. O Antigo Testamento é o Pai falando que enviaria seu Filho. O Novo Testamento é o Filho falando do Pai que ele prometeu e ele cumpriu. E aí você vai ver, o Filho faz o que vê o Pai fazer. O Filho só faz o que o Pai falou. Então, o Cristo, aquele que veio, houve um antecessor que preparou os caminhos, que começou a falar com as pessoas, arrependam-se. Você precisa arrepender, você precisa ser transformado. É a mensagem do Evangelho, é arrependimento. Então, o João Batista, ele é um enviado de Deus. Todo filho de Deus, aqueles que receberam o Cristo, é enviado. Para ter o João, alguém seria enviado, que foi o Messias, o Salvador. Aí eu te pergunto, precisa se preparar hoje para a vinda do Messias? Sim ou não? O Messias está voltando? Sim ou não? Então, cadê os filhos de Deus que são enviados? Antes preparou um João, porque Jesus veio em Maria, Jesus veio em uma região. Agora Jesus não vai vir em carne, limitado. Queridos, graças a Deus que Jesus morreu e voltou para um corpo de glória. Porque senão ele não seria onipresente, onisciente. Para vermos Jesus, para falar com Jesus, nós íamos ter que ir lá em Jerusalém. Hoje você fecha o olho na igreja, na rua, no açougue, na padaria, no seu quarto, e você fala com Deus. E Jesus te ouve. Jesus não é mais encarnado. Então, o Jesus que veio encarnado, ele precisou de uma pessoa. O Salvador, aquele que vem buscar a igreja, que é o Messias, ele vem buscar a noiva do Cordeiro, uma igreja mundial. Estão entendendo, irmãos?
Agora, nós estamos nesse lugar de João Batista? Como que nós estamos pensando a vinda do João, a vinda do Messias e a segunda vinda de Jesus? Qual o nosso papel? Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Verso 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ei, a luz está chegando. Vai acabar com as trevas. Vai acabar com as trevas. A hora que a luz chegar, acabou as trevas. Para que todos viessem a crer por meio dele. Ou seja, o João ia preparar, o João ia falar da luz. Para quê? Não é para crer no João. João não queria que cressem nele, na pessoa dele, naquilo que ele falasse do Cristo. Então João é aquele que prepara o caminho. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que o João Batista estava falando era, olha, o caminho, a luz está vindo. Verso 8. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O próprio João não era luz. João não tinha o Espírito Santo. Jesus foi assunto ao céu. Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, há algo diferente em nós. Você tem o Espírito Santo e João não. João não. Deus escolheu habitar dentro dos seus filhos. Antes Deus vinha relacionar com o homem no jardim do Éden. Hoje ele veio habitar dentro de nós. A saber, os que creem no seu nome. Porque não são todos que são filhos. O Espírito Santo não está dentro de todos. Está dentro daqueles que são filhos. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Verso 9. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Quando Jesus vem é para toda a humanidade. Mas Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que vir homem. Jesus precisava de um corpo mortal para passar por tudo. Tinha um propósito. A verdadeira luz é o Cristo. E o objetivo é iluminar toda a humanidade. Queridos, se nós, eu e você, que somos filhos de Deus, entendermos isso, a gente ilumina pelo menos a nossa cidade. A gente ilumina pelo menos a nossa família. Nós precisamos iluminar. Nós precisamos levar a luz. Você precisa ser a luz. Se você é luz na sua casa, se você é luz no seu bairro. Irmãos, se nós apagarmos aquela luz, um celular que acender aqui, já dá uma claridade boa. 2 que acender, já melhora. 4, 10, faz muita diferença. Se a luz que habita em nós habitar, encher a nossa casa, nossa família, onde nós estamos, faz muita diferença. Amém? Ele é a verdadeira luz. Verso 10. O verbo, o Cristo, estava no mundo. O mundo foi feito por ele, nós estamos falando de Gênesis, mas o mundo não conheceu. Quem não conheceu? Queridos, não dá para querer que as pessoas recebam religião. Se você oferece religião para as pessoas, você está oferecendo a coisa errada. Se você oferece uma vida melhor para as pessoas, porque a religião pode melhorar a vida delas, você está oferecendo coisa errada. Irmão, nós não temos um plano de religião, nós não temos aqui uma estrutura religiosa. Aqui não é sobre uma religião. Legal, nós somos Igreja Batista Moriá. Desculpe, irmãos, e daí? Aqui é a reunião dos santos, dos filhos de Deus. É legal ser batista, mas o que muda a nossa vida é ser filho de Deus.
eu entro aqui por muitas condições, mas eu sei o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é algo muito maior, muito maior. O que muda a sua vida, o que vai mudar a sua casa, é você entender quem você é. Quando você entende que você é filho do rei, que você é príncipe, você anda tal como. Você não troca a sua vida, o seu estilo de vida, a sua condição por nada. Por nada. Tudo que o mundo oferece é passageiro. O que nós temos em Deus é eterno. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Jesus veio para o povo de Israel. Jesus veio para aquele povo, mas eles não entenderam. Quem matou Jesus? A igreja, a religião. As pessoas com inveja, está na Bíblia, as pessoas com inveja, vendo que Jesus operava muito milagre, vendo que Jesus não guardava alguns ritos, sábados e outras coisas, ficou incomodada, coçando de inveja. Qual o jeito de resolver? Mata esse cara. Por isso Jesus morreu. Pastor, existe inveja? Existe, irmão. Existe, inveja existe. Jesus morreu por causa de inveja. Pastor, a inveja é algo poderoso? É. A Bíblia fala que ela é como obra de feitiçaria. É como. Agora eu preciso entender uma coisa. Queridos, aquele que está em Cristo, aquele que está na luz, não tem treva, irmãos. Não tem trevas. Para que o diabo tocasse em Jó, houve uma palavra liberada. Pode, ou coisa ruim, tocar em Jó. Ou você, ou eu, damos legalidade no pecado. Quando nós damos legalidade, quando a gente dá a chave para o inimigo, fazer o quê? O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Queridos, não espere que o mundo conheça Cristo. É eu e você que precisamos revelar o Cristo. Se as pessoas não verem Cristo em nós, elas não vão entender, elas não vão discernir. Depois procura na sua Bíblia. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Toda vez quando eu vejo uma reportagem, porque o pai matou o filho matou o pai, aconteceu, matou a cidade, o marido matou a mulher. Queridos, talvez até religião chegou lá, mas Deus não chegou. Não chegou o amor de Deus. Porque o amor de Deus encobre muito pecado. Porque o amor de Deus é algo poderoso. O que muda as pessoas é o amor de Deus. O que transforma as pessoas é o amor de Deus. Eu não mudo a minha esposa não consegue me mudar, mas o amor de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele age de maneira sobrenatural. Sobrenatural. A vontade do Senhor, diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Verso 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Está vendo que o povo de Israel não recebeu? Mas hoje, ainda hoje, tem muitos Pedros. Muita gente que nega a Cristo. Não, você é um deles. Não, eu não. Não, eu te vi lá. Não, não era eu não. Que isso? Não, eu não. Você é doido? Hoje ainda tem muita gente que nega a Cristo. E é muito fácil negar a Cristo. Muito fácil. Queridos, você deixando o lugar de filho, você está negando a Cristo. Aquele que é filho de Deus anda tal como tal. Não estou falando de legalismo, de veste, de roupa, de cabelo, de cortar, de tatuagem. Não é isso, queridos. Se a igreja, a religião está discutindo coisas até hoje desse nível,
ela não entendeu a graça de Deus. Eu não estou falando que eu estou aprovando isso, mas é algo muito maior. Muito maior. Muito maior. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Evangelho é novidade de vida. Hoje eu sou o Alisson, amanhã eu sou o Alisson melhor do que o Alisson de hoje. Depois da manhã melhor do que o de amanhã. Hoje melhor do que o de ontem. Verso 12. Não negue o Senhor, queridos, não negue. Mas a todos que receberam, foi o versículo que eu li, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Porque tem muita gente que não é. Mas quem vai fazer ser, quem vai levar essas pessoas a serem hoje filhos de Deus, é eu e você, pela nossa conduta, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pela nossa caminhada, pelo amor de Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória dele. Em que lugar que nós estamos? De que forma que nós estamos? Tem muita gente que fala que não gosta de igreja porque elas receberam religião e não o Cristo Salvador, não o Cristo que ama, não o Cristo que transforma. Viram só um legalismo, uma autoridade, um autoritarismo, um não pode, e não entenderam o amor de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Queridos, a gente precisa entender, é uma decisão. Eu creio ou não creio? Se alguém começar a botar em xeque a sua fé, como é que você fica? É uma decisão. Você ou não é um servo de Deus? Você crê ou não crê? Quem é você? Tem pessoas que, quando estão na igreja é de um jeito, quando estão na pelada do futebol é outra. Quem é você? Quem somos nós? Verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Presta atenção. Eu nasci num lar conturbado, cheio de problema, agressões, prostituição e etc, etc. Você não é fruto de um acaso. Você não é fruto de um acidente, de um percurso, porque nós não nascemos, filho de Deus não nasceu por vontade sanguínea, por vontade carnal. A nossa Bíblia, isso é uma outra pregação, fala que antes que a terra fosse formada, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já tinha planos de eternidade para os seus filhos. Você crê ou não? Eu não sou fruto de uma noite dos meus pais. Há algo maior do que isso. Isso está na Bíblia, irmãos. Se você crê, a Bíblia diz, se creres, é uma condição sua. Se creres, verás a glória dos céus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus, Ele tem um plano de eternidade. Nós não nascemos de sangue. Antes que nós fôssemos formados, nós já existíamos no coração de Deus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Pastor, mas por que eu sofri? Por que eu passei? Por que eu vivi? Pergunta para o seu pai. Você já perguntou? Você é filho? Você relaciona com ele? Você já entendeu? Porque Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de história. O lugar que é para você estar, você tem que ser o filho. E é lá que Deus quer te usar para alcançar o mundo, a humanidade, as pessoas que estão perto. Pastor, mas eu sofri demais. Eu sei. O apóstolo Paulo, quando ele fala das condições humanas, ele fala que tudo que acontece na nossa vida são leves e momentâneas tribulações. Quem é Paulo? Aquele que tinha um espinho na carne, aquele que foi preso, aquele que foi cortar a sua cabeça. Não, está tranquilo para mim.
Paulo estava preso, escrevendo e ganhando o povo para Cristo. E ele estava dizendo, não, isso é tudo leve e momentânea. Isso está passando, já está acabando. Porque o cristão não anda por vista. O Filho de Deus, ele não anda pelo que ele está vendo. É pelo que ele é. Nós não estamos preocupados com o relógio, com a hora. Nós não habitamos num cronos, nós habitamos num kairos de Deus, no tempo de Deus. Então o tempo kairos, ele é curto. O tempo cronos é curto, o kairos é eternidade. Porque se eu tenho um câncer, ele está vinculado ao cronos. Ninguém tem câncer no kairos. Estão entendendo, irmãos? Se você chora no cronos. Lá no kairos não tem choro e nem ranger de dente. É a vida nova. Nós, embora já tenhamos a salvação, já habitamos o kairos, ainda estamos num corpo humano. Padecemos, sofremos, temos dor de cabeça, bicho de pé, verruga. Mas isso é coisas passageiras. Passageiras. Nós habitamos um plano de eternidade. Deus tem um plano de eternidade para nós. Nós não nascemos da vontade do homem, nós nascemos da vontade de Deus. Fala isso com você mesmo. Eu nasci da vontade de Deus. Eu nasci da vontade de Deus. Eu sou filho de Deus. Quando o diabo vier te afrontar, você fala assim, eu nasci da vontade de Deus. Eu sou filho de Deus. Sou príncipe. Sou príncipe. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Querido, a minha Bíblia fala, e a sua também, que o diabo é pai da mentira. Nós habitamos na verdade. Filho de Deus não flutua, não flerta com a mentira. Filho de Deus perde um bom negócio, mas não fala a mentira. Filho de Deus não usa da mentira, porque a mentira é do diabo. Romanos 6,3, o salário do pecado é a morte. E a mentira é pecado. A gente não brinca com aquilo que não é de Deus. Não dá para brincar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Qual graça? Graça de salvação, amor imerecido. Eu aceitei Jesus e criei, tudo mudou a minha vida. Mas eu não morri, não precisei subir escadaria de igreja. Não precisa. É crer. É aceitar o Cristo, é crer no nome dEle. Como que o meu nome é escrito no livro da vida? Como que eu me torno filho de Deus? Crendo, recebendo o Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho. O próprio João que escreve isso aqui não é o caminho. Pedro não é o caminho. Paulo não é o caminho. Maria não é o caminho. Quem é o caminho? O Cristo. Quem te leva a Deus? O Cristo. Quem enviou o Espírito Santo? Deus por Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a minha Bíblia está escrito que a glória do Senhor está em toda a terra. Toda a terra. Agora a gente tem uma facilidade de enxergar o mal. A gente enxerga tanta coisa ruim. A gente percebe com facilidade as coisas ruins. Você precisa perceber a obra de Deus. A obra de Deus está avançando, o Evangelho tem sido pregado, pessoas têm convertido, tem igrejas abençoadas, tem pastores, homens de Deus, tem padres, homens de Deus. É preciso entender. E a glória do Senhor está em toda a terra, e a graça e a verdade, ela é ampla. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Entenda que João estava falando, Jesus ainda não nasceu.
o que o João Batista está contando, no seu texto, Jesus ainda não nasceu. Então ele está falando de um filho único. Quem era o filho único de Deus? O Cristo, o unigênito. Quem tem mais de um filho, o filho mais velho é o primogênito. Quem tem um filho só, você tem um filho unigênito. Então, o Cristo era unigênito, o único filho de Deus. E por que João está deixando isso? Porque lá no 12 ele falou, mas a todos quanto receberam, foi dado o poder de ser filho de Deus. Mudou tudo. Não mudou. É algo poderoso. Você está agora lado a lado com Cristo. É isso mesmo. Eu fico vendo, às vezes o pessoal plota caminhão, né? Bota a imagem daquele Cristo lá, que eles entendem, né? Está tudo bem. E aí bota lá, eu te amo, Pai. Jesus não é meu Pai. Quem é Jesus para você? Irmão. O que a Bíblia fala? Jesus é irmão. Ele é Deus, mas ele é irmão. Ele era o único filho. Mas nele, em Jesus, eu agora sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Agora, eu estou ao lado de Jesus. E eu ando como filho das trevas. Eu visto como filho das trevas. Eu falo como filho das trevas. Não sai graça e verdade da nossa vida? O que sai? O que fazemos da nossa vida? Como agimos? Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, se eu quero dizer ser cristão, eu estou fazendo aqui o que Jesus veio fazer. Jesus veio e morreu. O que Jesus estava fazendo sem ser morrer? Pregando o evangelho, salvando pessoas, curando pessoas, transformando pessoas. Isso é imperativo à vida cristã. Ser filho de Deus é continuar aquilo que Jesus estava fazendo, até que Ele venha. Até que Ele venha. E está escrito na nossa Bíblia que a gente poderia fazer coisas até maiores. Mas a gente nem entende quem é o Jesus, acha que Ele é pai, ou não entende o lugar de filho no reino, o direito que nós temos de ser filhos. Como que a gente vai nos movimentar? Como que a gente vai relacionar com Deus, com a igreja, com os irmãos, não entendendo o corpo? Irmãos, é impossível dizer que eu amo a Deus se eu não amo meus irmãos. Como que eu quero que alguém vá para o céu se eu não consigo habitar com ela aqui na terra? Um vai ficar para trás. Eu odeio fulano. Ou seu, ele vai para o céu, filho. Os dois não vai. Quem vai? A minha Bíblia fala que aquele que te fez mal, né? Se ele te pediu uma capa, você dá também a túnica. Se ele te der um tapa, você dá a outra face. E se ele te fizer algo mal, você tem que liberar perdão para ele 70 vezes 7. E perdoar não é mandar a pessoa plantar batata. Eu te perdoo, mas agora planta batata longe de mim. Não, é dar a ela o direito de permanecer do seu lado e errar com você mais vezes. Isso é o Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai. Irmão, nós precisamos ver a glória de Deus. Se você não vê a glória de Deus, não vai fazer sentido para você. Se você não vê, se você não contemplar a glória de Deus, se você não entender o que Deus está fazendo, se você não vê o que Deus está fazendo, você não consegue estar nesse lugar. Não vai fazer sentido para você. Se você só assiste televisão e só vê desgraça porque querem te contar isso, mas você não entende nada do que está acontecendo no mundo espiritual, você não vai entender a obra do Cristo. Verso 15. João Batista dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Olha que legal. Eu sei quem é o Messias. Ele já existia bem antes de mim. E eu não sou melhor do que ele. Eu só vim preparar o caminho dele. Nós precisamos saber qual é o nosso papel. Você precisa saber qual é o seu papel. Você precisa saber o que você é, quem você é como filho de Deus.
Você precisa se encontrar em Deus, porque a verdadeira vida só há nele. Nós lemos isso aí. A vida está nele, a vida era ele, e era dele, e por ele. Tudo é nele. Não tem. Minha vida, pastor, é complicada. Está faltando luz, irmãos. E Jesus é a luz. Encha a sua vida de luz. Vai ter significado. Quando a gente não tem a luz, está cheio do mundo, está cheio de rede social, está cheio de coisa que não faz sentido. Qual é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O que é vir a nós o vosso reino? Pai, seja as coisas que é do céu na minha vida. Pai, que eu viva as coisas do céu. Eu estou aqui na terra, mas eu preciso discernir e viver as coisas que é do céu. Se você viver as coisas do mundo, você adoece. Por isso que há muitas pessoas doentes, estressadas, porque não estão vivendo o reino dos céus. Qual é a condição natural do peixe? Nadar. Qual é a condição do homem? Viver o reino dos céus. Você está vivendo em outro ambiente que não é o seu. Não é. Quando você entende, você vive o reino dos céus, você está num ambiente normal. Quando você está no reino do céu, a pressão é 12/8, está tudo tranquilo. Mas quando você habita no outro mundo, não é o seu habitat natural. Se você pegar o peixe e tirar da água, o que acontece com ele? Vai entrar num processo de agonia até morrer, porque não é o lugar dele. Quando você não está no seu lugar, é um problema. Queridos, o que é um demônio? É um anjo fora do lugar dele. Sim ou não? Um anjo é um anjo fora do lugar dele. Quando você não está no seu lugar, você sofre. Você entra em agonia. E Jesus ensinou uma oração simples. Senhor, eu quero entrar no teu reino. Senhor, eu preciso estar no seu reino. Senhor, venha sobre mim o teu reino. Quando você entender o reino, as prioridades do reino, tudo muda. Tudo muda. Tudo se faz novo. Tem alguém mais importante que você. Tem uma obra mais importante que você. Verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Olha, tudo que o Cristo fez, todo o projeto de Deus em Cristo é para todos, é para nós. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Não foi algo liberado para nós. Mas você está onde? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Quando você recebe o reino, é graça sobre graça. Quando você não discerne isso, não faz sentido. 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. O que você tem em Jesus? Graça. O que é graça? Amor não merecido. Nós éramos pecador, estávamos em pecado, nós não merecíamos a salvação, nós vimos numa condição de pecado, mas em Jesus nós fomos transformados. Isso é graça. Eu não merecia, você não merecia, porque nós viemos do pecado, mas recebemos a graça e a verdade. Como que eu recebo a verdade? Eu vou habitar num lugar de dúvida, de mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você recebeu a verdade, você recebeu o Cristo. 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. É quem o revelou. Queridos, preste atenção. Hoje, aquele texto ali não impera sobre a sua vida mais. Olha o que nós estamos lendo. Hoje nós temos um conhecimento muito maior de Deus, um discernimento muito mais daquilo que é para nós. Ninguém jamais viu a Deus, ok? O Deus unigênito que está junto do Pai.
é quem o revelou. Nós temos uma revelação de Deus que os discípulos não tinham naquele tempo. Irmãos, preste muita atenção. O que Mateus, Marcos e Lucas estavam fazendo, eles não tinham o Espírito Santo ainda. Eles não tinham a revelação do Espírito Santo que nós, eu e você temos. Está na Bíblia, irmãos. Há algo para nós hoje revelado. Há algo para nós muito maior. É para eu e você fazermos coisas sobrenaturais, especiais. Nós precisamos entender o nosso lugar. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Não é sobre a sua capacidade. Deus não quer usar a sua capacidade. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer usar você. Deus quer habitar você. Deus quer usar você para salvar a sua casa, seus vizinhos. Deus quer usar você para alcançar pessoas que não foram alcançadas ainda. Deus quer usar você para curar pessoas que ainda estão doentes, pessoas que estão perdidas e confusas. Feche seus olhos. Pai Santo, santo é o teu nome. Pai, nós fechamos os olhos porque nós queremos entender muito mais o mundo espiritual. E com os olhos abertos a gente contempla o mundo físico, mas com os olhos fechados nós contemplamos aquilo que é maior, que é eterno. Pai, nos ensina a enxergar além dos nossos olhos. Pai, nos ensina a ouvir além dos nossos ouvidos, Senhor. Pai, a Tua palavra fala que como servos, como filhos, nós não andamos pelaquilo que nós vemos, mas nós andamos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós andamos no caminho, na verdade, na vida. Pai, nós tomamos posse, Senhor, hoje aqui neste lugar. Pai, nós entendemos o Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor. Pai, nós queremos andar em novidade de vida, porque o Evangelho é novidade de vida, é vida transformada. Pai, o verbo que se fez carne é o Logos, é uma palavra poderosa que veio e habitou e dissipou as trevas, e as trevas foram embora, e a luz veio e abundou, ó Deus, a nossa vida. Pai, derrama, Senhor, uma coisa nova no nosso meio, derrama as condições novas no nosso meio. Pai, derrama um estilo de vida diferente. Pai, que nós possamos renunciar o velho homem, aquilo que ainda não te agrada, Senhor. Pai, nós queremos entender e contemplar e viver o Teu reino. Pai, venha sobre nós o Teu reino, porque o habitat natural para nós é o Teu reino. Oh Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Oh Senhor, opera o Teu querer e o Teu realizar, Senhor. Oh Pai, nós estamos aqui de olhos fechados, Senhor. Pai, eu quero aqui agora, Senhor, como um ato profético, Senhor. Pai, nós temos pessoas que estão conectadas assistindo a esse culto, participando desse culto. Pai, nós temos pessoas que estão em casa, pessoas que estarão assistindo, vendo essa gravação depois, porque o Senhor é Deus poderoso além do tempo, porque o Senhor não está no Cronos, o Senhor está no Kairos. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva aqui dentro desse lugar, aqui no meio dessas quatro paredes, mas o Senhor é aquele que vai em cada casa, que está recebendo essa palavra agora, que vai transformando, que vai agindo sobre cada um daquela casa, Senhor. Pai, eu profetizo uma noite de transformação, transformação para aqueles que aqui estão, transformações para aqueles que estão em casa, salvação para aqueles que estão em casa, salvação para aqueles que estão aqui neste lugar. Pai, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem depois, sejam impactados, Senhor, sejam transformados, Senhor, pelo poder da palavra, Senhor, pelo Logos, Senhor, que é uma palavra liberada, Senhor. Pai, que a Tua igreja diga amém, que a Tua igreja receba essa palavra, que a Tua igreja seja moldada, transformada, curada, santificada, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, santo, santo é o Teu nome. Minha vida, Jesus, és meu amigo. Aleluia, Senhor. E a Tua Vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres. Fica de pé, igreja, vamos adorar, Senhor.
a tua